E aí, pessoal, tudo bom? Vamos continuar aqui nosso assunto. Agora a gente vai falar sobre o quê? A gente vai continuar o assunto do estudo da reta, né? Só que agora falando sobre ângulo de duas retas, beleza? Vou aqui passar para a projeção. Ó, é o novo, né? Então, beleza, pessoal. Então, aqui uma definiçãozinha, né? Sejam duas retas R1 que passa pelo ponto A1, tem a direção de um vetor diretor, né? 1, e R2 que passa pelo ponto A2 e tem a direção de um vetor V2, né, que é a direção de um vetor tem, tá? Então, o que é que seria o ângulo formado por essas duas retas, né? Observação, tá, galera? Se eu quero descobrir o ângulo formado entre duas retas, não necessariamente essas retas elas estão no mesmo plano, tá? Não necessariamente essas retas são colineares. O que isso quer dizer com isso, professor? Bora pegar aqui os nossos vetores aqui fazendo. Digamos que eu tenho aqui duas retas, tá? Uma reta, aqui é outra reta, por exemplo. Quero saber o ângulo formado entre essas retas. Então, o que eu quero saber é se aqui, ó, esse ângulo aqui formado por essa equivale, tá? Só que o senhor fez esse negócio aí de descer a reta? Lembra que a nossa reta, ela é formada por um vetor diretor, né? Formada por um vetor diretor. Ela é formada por um vetor diretor. Para falar a verdade, o que é que eu estou calculando? Não é o ângulo formado entre as, é o ângulo formado entre os vetores diretores, tá? Então essa reta tem esse, vamos supor que aqui é a minha origem. Essa reta, ela tem um vetor diretor assim, ó. Essa outra aqui, ela tem um vetor diretor assim. Então quando eu coloco as duas aqui, ó, mesmo ponto, né, mesma origem, né? Aí tem como eu calcular o ângulo formado entre as retas, a partir de quem? Vetores diretores. Então quer dizer que a posição da reta não influencia em nada para o ângulo dela? Não influencia. Bom, então, aqui as retas, seja elas quaisquer, eu vou atrás, vou dar uma olhada lá no vetor diretor e vou calcular o ângulo formado entre as. Bom, essas retas são assim, professor. Uma lá, não sei aonde, outra aqui, ó. Puxo aqui para a origem, né? Pego só o vetor diretor e aqui eu tenho como calcular o ângulo formado entre essas retas. Boa. Bom, então, mais simples do que parece. É, bem simples, para falar a verdade. Então, voltando aqui, ó. E aqui a gente vê nessa ilustração, ó. Aqui eu tenho uma reta R1, tenho uma reta R2 e eu tenho aqui a formação de dois ângulos, tá? Dois ângulos. Qual o ângulo que eu escolho, professor? Menor ângulo formado, tá? Então, quando a gente quiser saber qual é o ângulo formado entre duas retas, a gente vai atrás do menor ângulo, né, formado por essas duas retas. Lembrando que o ângulo, a gente falou que ele é entre 0 e 180 graus, né? A gente vai pegar esse menor ângulo aí. E observem, ó, que esse menor ângulo vai ser justamente formado pelo vetor V1 e V2, ó. Aqui, ó, V1, V2, ó, são os mesmos vetores diretores aqui que eu puxei lá para a origem, ó. Aqui na origem, certo? E aí eu estou fazendo o ângulo formado entre eles, tá? Então, qual é o ângulo? A gente falou sobre isso, né? Qual é o ângulo formado entre dois vetores, né? O ângulo formado entre dois vetores, ele é o produto escalar, né? Produto escalar, o dot product lá, né? Em inglês, né? Dot product dividido pelo módulo do V1 vezes o módulo do V2, tá? Então, isso daí é o cosseno do ângulo. Observando que esse ângulo, né, ele está entre 0 e 90 graus, né? O menor ângulo aí formado entre os dois vetores. Então, vai estar entre 0 e 90 graus, tá? Beleza. Observem novamente, tá, galera? Reta. Quero calcular o ângulo entre duas retas. Vou atrás dos vetores diretores, tá? Ó, um exemplo aqui. Calcular o ângulo entre as retas R1 e R2, tá? Pessoal, entendi agora não, ó. Tava até legal, mas aí botou essas retas aí estranhas.
Primeiro ponto, cara. Primeiro ponto. Né? A gente sabe o quê? Que uma reta, toda reta ela tem um vetor diretor. Né? Aqui a gente tem a representação paramétrica da reta, né? Paramétrica. E aqui a gente tem a representação simétrica da reta, né? Simétrica, tá? Então, eu tenho como calcular, encontrar o vetor diretor a partir dessas duas representações, beleza? Quem é o vetor diretor de uma equação paramétrica, né? É o vetor que multiplica o t, certo? Lembra? Então, ó, é esse cara aqui, é esse cara aqui e é esse cara aqui. Quando não tem, é o que, pessoal? É o 1, né? Quando não existe, é o 1. Né? Não existe assim, não está visível, né? Quando não está visível, ele é 1. Então, do R1, o vetor diretor vai ser o 1, 1 e 2. Beleza? Então, já tem o vetor diretor da reta R1. Vamos para a reta R2. A gente viu lá na equação simétrica que o vetor diretor ele vai ficar embaixo, né? As frações abaixo. Beleza? Ok, professor. Então, aqui abaixo do y menos 3 tem um 1. E abaixo aqui do z tem um 1. Certo? Certo. E aqui é 2. Opa, cuidado aí. Quase. Olha o que é que está acontecendo aqui, ó. O x está negativo. Lembra que a gente falou que na equação simétrica todos os termos, né, x, y, z ficam positivos? Para que embaixo tenha realmente o vetor diretor? Então aqui a gente tem que tirar esse menos aqui de cima, tá? Como é que eu faço isso? Eu faço, pessoal. Para a gente tirar o menos aqui de cima, o que é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar por menos 1 em cima e multiplicar por menos 1 embaixo. Para permanecer aí a fração, né? O valor da fração. Então aqui vai ficar x menos 2 sobre menos 2. Tá? Então esse é outro termo. Tá faltando. Beleza? Menos 2. O z aqui está positivo, então de boa, isso significa que o número que está acompanhando ele aqui é o 0, né? E o y menos 3 não tem problema não. Então o ângulo do vetor diretor V2 é quanto? Vai ser menos 2, 1 e 1. Tá? Então esse é o ângulo formado entre V1 e V2. Aliás, esses são os vetores diretores, né, da reta 1, que é o V1, e o V2 da reta 2. Qual é o ângulo agora? Agora a gente vai trabalhar somente com esses vetores diretores, tá bom? Então vamos lá, cosseno de θ vai ser igual a V1 escalar V2 dividido pelo módulo V1 vezes o módulo V2, certo? Produto escalar 1 vezes menos 2 vai dar menos 2, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2 vezes 1, 2. Dividido. Que é o módulo de V1? O módulo de V1 vai ser o quê? Tá aqui do ladinho, tá? O módulo de V1 vai ser a raiz de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então isso vai dar raiz de 6, né? Do V2 vai ser menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Dá quanto? Raiz de 6 também, né? Beleza, então vai ficar raiz de 6 vezes raiz de 6 aqui embaixo. Então aqui em cima vai ficar menos 2 mais 1 mais 2. Vai dar 1, né? Módulo de 1, 1. Certo? Dividido raiz de 6 vezes raiz de 6. Vai dar quanto? 6. Certo? Então, cosseno de θ tem que ser igual a 1/6. Bom? Quem tem calculadora científica, você vai calcular o arco cosseno de 1/6, tá? Para encontrar
o valor correspondente a esse ângulo. Então aqui, ó, vai ficar 1 dividido por 6, né? Eu quero fazer aqui o arco cosseno, né? Então isso aqui vai dar, galera, ó, 80,40, ou seja, eu tenho aí 80 graus, né? 80 graus e 40 aí, tá? O formado entre esses dois vetores. Então, vou voltar aqui. Vou apagar essa parte aqui só para a gente destacar a resposta, tá? Então, tenho aqui arco cosseno de 1/6 é igual a 80, tá? Resposta, beleza? Fácil, né? Então, eu quero calcular o ângulo entre duas retas. O que é que eu tenho aqui atrás? Vetores diretores. Vetor diretor, partiu, abraço aí. Um exemplo prático aí, ó, galera. Isso daqui, não sei se vocês sabem, né? Mas existe um problema relacionado à coluna e pode ser escoliose, por exemplo, né? A pessoa tem algum problema de deixar a coluna torta, acho que é escoliose não. É isso mesmo, escoliose. Então, o problema da coluna ela fazer um S, né? Meio que fazer um S. E aí existem, né, formas de você verificar o grau de o grau desse problema, né, relacionado a uma pessoa, né? Quanto maior a curvatura, é mais complicado o caso da pessoa, né? Então, tem processo de fisioterapia e tudo mais que ajudam, né, a melhorar esse quadro, né, de uma pessoa que tem um problema de escoliose, tá? Beleza, professor. O que é que você quer aí com isso daí? O que é que tem a ver, o que é que a gente está estudando com escoliose? Olha, veja esse exemplo, tá? Nesse exemplo, eu tenho aqui um raio-x, né? E aqui o ângulo formado entre essas duas retas aqui, ó, está sendo de 63 graus, certo? Esse ângulo, pessoal, ele é chamado de ângulo de Kolbe, tá? Ou de Kolbe, certo? Esse ângulo de Kolbe é que vai dizer o quão severo é um problema, né, de escoliose. Como é que tá esse problema de escoliose dessa pessoa? Bom, eu coloquei aqui esse link aqui, ó. Nesse link, um link aí no Wikipedia, tá? Ele fala como é que é esse ângulo de Kolbe, né? O que é o ângulo de Kolbe, tá? Então esse ângulo, né, ele é usado, né, para medir a deformidade do plano frontal, certo? E aí, com base nisso, né, ele vai classificar o grau de escoliose, né, a gravidade dessa escoliose, tá? Então, eu tenho aqui uma reta, né, ó, tem uma reta que ele pega ali do platô do início ali do S, né, que está sendo feito ali da coluna, até o final da formação do S, que está feito lá na base da coluna inferior, certo? E aí ele vai fazer esse prolongamento dessas retas, ó, aqui, com essa reta aqui, e vai verificar o ângulo formado, né? Esse ângulo formado entre essas duas retas é o conhecido como ângulo de Kolbe, tá? De acordo com esse ângulo, a gente tem como saber, né, a gravidade da escoliose. Então, ó, nessa classificação aqui, né? Se está entre 10 graus e 30 graus, significa que o grau a escoliose é suave. De 30 a 45, moderado. E se for maior que 45, é um quadro bastante severo, tá? Beleza, professor. Entendi aí. Então, quer dizer que o que a gente está estudando tem a ver com isso, né? Com esse ângulo de Kolbe? Tudo a ver, tá, galera? Tudo a ver. Ó, como é que é calculado esse ângulo de Kolbe? Eu tenho uma reta, tá? Essa reta aqui, ela é infinita, né? Lembra que uma reta é infinita? E que uma reta, ela é formada a partir de dois pontos, né? Coisa que a gente viu aqui na aula. Então, ó, eu tenho aqui dois pontos que vão formar esse platô, né? Esse platô ali que é o início do S, início da formação do S. Então, a partir disso, eu traço uma reta, ó. Tracei aqui uma reta, tá?
Mesma coisa acontece lá embaixo, ó. Aqui é o início do S, ó. Ele marca aqui, né? Lá na radiografia, né? Naqueles programinhas que trabalham com imagens médicas. E aí a gente vai traçar uma outra reta aqui, ó. Esses dois pontos. Esse ângulo formado aqui, ó, pessoal, é o mesmo que está aparecendo aqui, ó. Mesmo que está aparecendo aqui, tá? Então, basta que a gente tenha os vetores diretores e tem como a gente calcular esse ângulo de Cobb, tá? Então, o que a gente viu aqui no exemplo da aula, o ângulo entre dois retos, a gente está vendo aqui uma aplicação prática na vida real, tá bom? Legal? Então, a partir do ângulo formado, né, a gente tem esse grau de severidade, né, da escoliose, tá? Mas daí também pode ser utilizado para outros tópicos, né? Eu quero saber quanto meu ombro está torto aqui. Posso verificar esse ângulo aqui, né, de acordo com o ângulo dos meus quadris. Tá? Também posso fazer essa verificação utilizando também o ângulo de Cobb. Bom? Legal? Vamos agora partir, tá, para a condição de paralelismo. A gente falou sobre o ângulo de duas retas e qual é a condição de paralelismo, né? Eu só disse que as retas, o ângulo entre essas retas dizem respeito, né, somente aos vetores diretores. Então, para ser paralelo também eu vou identificar somente os vetores diretores. Plim, plim. Correto. Tá, isso mesmo. Beleza? Então, se eu quero saber se duas retas são paralelas, né? Ou seja, se eu tenho algo nesse aspecto aqui, ó. Eu tenho algo nesse aspecto aqui, certo? Sim, né? Sei lá. Para falar a verdade, o que eu quero saber é se esses vetores eles são, ó, colineares. Né? Então, simples. Né? Aqui a gente já estudou. Então, a condição de paralelismo entre as retas R1 e R2 é a mesma dos vetores V1 e V2. Então, se V1 e V2 forem paralelos, as retas serão paralelas, tá? Então, eu tenho que encontrar isso daqui, né? Tenho que verificar se V1 é um múltiplo de V2, digamos assim, né? Ou seja, se V1 pode ser escrito como um M vezes V2, beleza? Um exemplo aí, ó. Digamos que eu tenho uma reta que passa pelos pontos A1 e A2 e outra reta, né, no caso, que passa pelos pontos A2 e A1, né? E aí eu quero verificar se elas são paralelas. Será que essas retas são paralelas, né? Então vamos lá, bora calcular aqui o vetor diretor, né? A gente sabe que se ela passa por dois pontos aí, A1 e A2, o vetor diretor é A1, A2, né? Ou A2, A1, faz, beleza, galera? É direção, a gente não está preocupado com sentido, tá? Lembrando, reta não tem sentido, né? Ela tem direção, tá? Então, ó, bora chamar aqui de V1. V1 vai ser A2 menos A1, né? Nesse primeiro caso. Então, vai ficar 5 menos 3, que dá 8. Menos 2 menos 4, vai ficar menos 6. 4 menos 2, que vai dar 2. Esse é o nosso V1. Nosso V2 é quem? A1 menos A2, tá? Eu vou fazer assim direto, tá? A2, A1, então vai ser A1 menos A2. Menos 5 menos 1 vai ficar menos 4. 5 menos 2, 3. Menos 4 menos 3 vai ficar 1, tá? Beleza? Então, isso aqui é o vetor V2, certo? Verificar se tudo ok. Menos 5 menos 1 vai ficar menos 4. 5 menos 2 dá 3. Menos 4 menos 3 dá 1. Perfeito. Certo? Lá tá correto. Beleza, tá certinho. Agora eu quero verificar se esses são paralelos. Então, para ser paralelos, eu tenho o quê? Que V1 tem que ser, para ser paralelo a V2, isso tem que acontecer, né? V1 é igual a um M vezes V2. Então,
8 menos 6 e 2 tem que ser igual a m que multiplica menos 4, 3. Tá? Bora lá. Existe um m que satisfaça isso, galera? Existe esse m? Será que existe? Existe ou não existe? Nesse caso aqui não existe, né, pessoal? Por quê? Ó, professor, eu sei que se eu multiplicar por 2, vai ficar assim, ó, menos 8, 6 e 2, né? É similar. Só que o sinal, ele tá no canto errado, né? Tem um sinal aqui no menos 8 e o outro é o sinal no menos 6. Tem como eu passar esse sinal para a outra ordenada? Não tem. Bom, não. Beleza? Se eu multiplicar por um número, vai ser todo mundo multiplicado por esse mesmo número, tá? Então, eu poderia pegar o m e colocar menos 1 nele, só que ia ficar menos 6 e menos 2, tá bom? Não teria como fazer com que não ficasse isso, certo? Então, nesse caso aqui, eles não são paralelos, professor? Isso mesmo, tá? Seu Chaves, isso mesmo, tá? Eles não são paralelos, tá bom, pessoal? Então, nesse caso aqui, V1 e V2 não são paralelos. Para ser paralelos, eu teria que encontrar um m que satisfazesse essa igualdade. Bom? E qual é a condição de ortogonalidade entre duas retas? Vamos pensar um pouco. Seria um ângulo formado em 90 graus. Ou seja, o cosseno do ângulo tem que ser igual a zero. Isso aí. Tudo bem. Tá? Então, condição de ortogonalidade é isso, tá, pessoal? Então, vou verificar se as retas são ortogonais ou perpendiculares entre si, né? Se as direções delas, né, fazem um ângulo de 90 graus, tá? Então, aqui, ó, tem minhas retinhas aqui. Tá? Uma aqui e tem outra bem aqui, ó. Quando eu encaixar aqui, opa, vetor diretor, puf, 90 graus. Elas são ortogonais, tá? Legal. Exemplo aí, né, para a gente verificar essa condição de ortogonalidade nessas duas retas. Então, eu quero calcular um m, né, para que essas retas sejam ortogonais. Opa, aqui mudou um pouco, né? Eu não quero verificar se elas são ortogonais, eu quero fazer com que elas sejam ortogonais calculando esse m, tá? Beleza. Então, tem o R dessa forma e o S está nesta forma bem aí, beleza? Ok. Primeiro ponto, né? Como é que a gente vai descobrir os vetores diretores, né? Eu sei que da S é fácil, né? Esse vetor diretor. Esse vetor diretor aqui no S, ele vai ser os números que estão acompanhando o T, né? Lembra? Como é que está acompanhando o T? Então, no caso aqui, o vetor diretor do S, vou botar assim, VS, é igual a 2, menos 1 e 5. Assim. Agora vamos calcular o vetor diretor da reta R. Quem seria esse vetor diretor? Nesse caso aí, vamos lembrar lá daquelas observações que a gente viu lá nas equações reduzidas da reta, né? O vetor R, ele é dado como sendo 1, M e P, tá? Só quem é esse M e quem é esse P? Esse M é o valor que multiplica o X e o P é o valor que multiplica o X. Os dois são valores que multiplicam o X, tá? Só que o M está relacionado ao Y e o P está relacionado ao Z, tá? Então, para falar a verdade, o M continua sendo esse cara aqui, que é o M, e o P seria menos 2, tá bom? Então, nesse caso aqui, opa, aqui. Então, nesse caso aqui, ó, o M continua sendo esse Mzinho aqui, tá? E o P menos 2, tá? Então, esse é o nosso VR, né? VR, tá? Então, se eu quero verificar se os dois são ortogonais, o que é que eu vou fazer? Vou fazer VR igual a... Opa, escalar, né?
produto escalar VS tem que ser igual a 0, tá bom? Então, eu vou pegar aqui 1m menos 2, escalar 2 menos 1 e 5 tem que ser igual a 0. 1 vezes 2, 2, mais m vezes menos 1, menos m, mais menos 5 vezes 5, menos 10. Isso tem que ser igual a 0, tá? 2 menos 10 vai dar menos 8. Jogo para o outro lado, vai ficar 8. Aí tem um menos aí no m, vai ficar menos 8, tá? Então, m é igual a 8 menos 8, certo? Ou foi rápido aí, não entendi essa paranoia não. E, galera, ó, menos m, menos 10 mais 2 dá quanto? Dá menos 8, isso é igual a 0, certo? Aqui, se eu multiplicar por menos 1, vai ficar o quê? M mais 8 igual a 0. Joguei 8 para o outro lado, m é igual a menos 8, tá? Direto, beleza? Então, para essas retas elas serem ortogonais, o m tem que ser esse valor aí. Será, professor, que é isso mesmo? Bora verificar lá no GeoGebra, rapidinho, como é que é isso. Então, aqui, ó, eu vou colocar o nosso vetor VS, vou chamar de S, tá? S é o vetor 2, menos 1 e 5, beleza? Nosso vetor R vai ser formado por esse que a gente encontrou, né? 1, M é menos 8 e o Z é menos 2, beleza? Ó. É aqui um ângulo legal, certo? Então, o ângulo aqui formado entre eles é 90 graus. Deixa eu tirar aqui. Certo? Deixa eu ver se tem alguma ferramenta que dá para ver o ângulo aqui, ó. O ângulo aqui formado. Vou aqui pegar essa reta com essa reta. Olha só, o ângulozinho aqui, ó. 90 graus, certo? Então, de fato, o ângulo formado entre essas retas é 90 graus, perfeito? Legal. Vou voltar para os nossos slides. E aí entra uma outra questão, né? Beleza, professor. A gente viu que o ângulo formado entre essas retas são os vetores diretores, tá? E como é que funciona o caso delas estarem no mesmo plano, né? O ângulo ele muda, alguma coisa muda e tudo mais, né? Não, o ângulo continua sendo o mesmo, tá? Nesse caso aqui, eu coloquei como no tópico ângulo entre duas retas, mas para falar a verdade é uma condição inerente, tá? Se eu quero saber a condição de coplanaridade, o que é que eu estou atrás de saber? Eu estou atrás de saber se essas retas, né, elas estão no mesmo plano, né? Aquela ideia lá que a gente falou anteriormente, né? Eu tenho aqui, ó, duas retas, né? E eu quero saber se elas estão no mesmo plano, né? Por exemplo, tá? Então, como é que eu vou fazer isso, certo? Então, vamos lá ler aí a descrição. A reta R1, que passa por um ponto A1 e tem direção de vetor V1, e A2 que tem a direção do vetor V2, são coplanares se os vetores V1 e V2 e A1 e A2 forem coplanares, tá? Ou seja, se for zero, o produto misto, né? Então, por que o produto misto tem que ser zero? Lembra que o produto misto ele dá um volume, né? Ele dá um volume, o resultado do produto misto é um volume de um paralelepípedo, né? Formado por esses vetores, lembra? Então, nesse caso aqui, como ele é um paralelepípedo, né, degradado, né? Ele está chapado, então o volume dele vai ser zero. Não tem volume, ele só tem área. É por isso que a gente vai trabalhar com a condição de coplanaridade com volume, tá? Então, se eu for fazer um desenho, seria mais ou menos esse seguinte, galera. Aqui eu tenho a reta R,
Aqui eu tenho um ponto A1. E aqui eu tenho a reta R2, né? Chamando de R2. Vou chamar de R2. Reta R2. E aqui eu tenho um ponto A2, tá? Aqui é o vetor diretor do R2, ó. V2, vou chamar de V2. E aqui é o V1, certo? E aqui eu tenho um outro vetorzinho, ó, que vai ser formado por A1, A2, tá? Então, se eu verificar que o produto misto entre esses vetores eles estão no mesmo, vão ser iguais a zero, né? Produto misto, então isso significa que eles são coplanares, eles estão no mesmo plano, tá? É como se eu tivesse assim, pessoal. Aqui eu tenho dois vetores, eles estão aqui nesse mesmo plano, tá? Se por acaso esses vetores fossem assim, ó, por reversos, não teria como estar no mesmo plano, tá? Essas retas elas não estão todas no mesmo plano. Então existem condições sim que eu não vou ter essas retas no mesmo plano, tá bom? Não vou poder colocá-las no mesmo plano, tá? Vai depender muito de quem? Da direção dessas retas, beleza? Fechou? Então, acho que temos um exercíciozinho aqui para ver isso. É a representação do desenho que eu acabei de fazer. Pronto. Bora ver se essas retas aí, pessoal, elas são coplanares, tá? Então, a gente viu que para ser coplanar eu tenho que ter um ponto no R1, um ponto no R2 para fazer o vetor, e os vetores diretores, né, de R1 e de R2, certo? Então, vamos lá. Bora descobrir primeiramente o V1 e o V2, tá? Aqui, bora ver, ó. Aqui eu tenho 2, 3 e 4. O formato aqui tá ok, professor, né? Os x e y são positivos. Então, aqui é uma equação simétrica, cujo denominador está me dando o vetor diretor. Perfeito. Então, esse daqui é o nosso V1, tá? Então, V1 é igual a 2, 3 e 4. Perfeito. Bora para o outro lado. Opa, é equação simétrica também, ó. Só que o x ele está aqui negativo, né? Então, se o x está negativo, a gente tem que transformar ele em positivo, né? Então, lembrando, né? Menos x menos 5. Aqui eu tenho um 1zinho, né? Vou multiplicar por menos 1 em cima e embaixo. Então, isso aqui vai ficar como x mais 5 dividido por menos 1, tá? Então, aqui vai ficar mais e aqui vai ficar o menos 1. Vamos ver o resto está ok. Perfeito. Então, aqui embaixo tem um 1, né? Então, o nosso V2, tá? Relacionado à reta R2 é igual a menos 1, 1 e 3, tá? Agora a gente tem que encontrar um ponto, né? Como seria um ponto? A gente sabe que na equação simétrica já dá um ponto pra gente, né, pessoal? Ó, qual seria o ponto A1 aqui? Ponto A1 seria o quê? O 2, né? Ó, 2. Aqui é quanto? Aqui é 0, né? 0. E aqui é 5, tá? E aqui do V2, que seria o ponto dessa reta R2? Seria o quê? Ó? Aqui tá mais 5, tá, pessoal? Se aqui tá mais 5, então o ponto ele é negativo, então é menos 5. Aqui, do mesmo jeito, ó. Aqui tá mais 3. Se é mais 3, então o ponto é negativo, menos 3. E aqui o Z, menos 6. Logo, 6 é positivo aqui no ponto. Tá? Então já tem um ponto A1 e A2. Vamos calcular agora o vetor A1, A2. Tá? Então, vetor A1, A2 vai ser igual a A2 menos A1. Menos 5 menos 2, menos 7. Menos 3 com menos 0, menos 3. E 6 menos 5, 1. Tá? Então, esse é o nosso vetor A1 e A2. Beleza, então já estou aqui com todos os elementos, né? Eu tenho o vetor diretor da reta 1, tenho o vetor diretor da reta 2 e eu tenho um vetor de um ponto de A1 da reta 1 para um ponto da reta 2, tá? Então, produto misto vai ser V1, 2, 3, 4, V2, menos 1,
1 e 3. E A1, A2, menos 7, menos 3 e 1. Tá? Então faz esse produto mistozinho aqui. Beleza? Então desenvolvendo vai ficar 2, certo? Mais, no caso menos, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 7, 63. Mais 4 vezes 3, 12. Né? Então, 3, menos 3 vezes menos 1 vai ficar 3. 3 vezes 4, 12. Menos, tá? Menos 7 vezes 4 vai ficar menos 28. Certo? Aqui vai ficar 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. E 1 vezes 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Tá? Beleza? Beleza, então aqui vai ficar, ó, menos, vai ficar 2, vou somar logo aqui, né? 63. 2 mais 12 vai dar 14. Aqui essa parte todinha aqui, né? Que tá tudo negativo, né? Tá certo? Essa última que eu fiz. Tá. Então vai ficar, ó, menos 28 mais 18. 28, 18, 3. 8 e 8, 16, 7, 19. E aqui 49, né? Então vai ficar menos 49. Menos com menos mais, então vai ficar mais 49. 49 com 14 dá quanto? 9, 10, 11, 13. Vai 1, 4, e 1, 5, e 1, 6. Então vai ficar menos 63 mais 63. Isso dá 0, tá? Ou seja, o produto misto, né, entre esses vetores dá 0. O volume aí formado é 0. Se é 0 é porque ele é um sólido degradado aí, né? Logo, eles estão no mesmo plano, tá? Então, essa é a condição de planaridade que a gente pode fazer aí entre dois retos, tá? Lembrando, se essas retas fossem reversas, né, como eu falei, já não daria para estarem no mesmo plano, né? Beleza? Show de bola, pessoal. Aqui um outro exemplo, ó. Só que esse exemplo ele é similar ao anterior, né? Eu quero verificar um valor para que elas sejam coplanares, tá? Então, qual o valor de M para que essas duas retas elas sejam coplanares? Beleza? Então, bora lá, vamos exercitar. Ó. Quem aqui é o nosso V1? Nosso V1 aqui seria o ponto 1, né? Ó. Nosso vetor 1, 2 e menos 2, tá? É fácil encontrar o vetor diretor aqui da reta 2. Bora achar logo o ponto dele, tá? Aqui é 2, né? Vou botar aqui 2, só para não confundir. Certo? E quem seria um ponto A2 aqui? Ponto A2 seria 0, né? Ó. 0 tá aqui, né? Não tem, mas tá aqui. 0. O 1, né? E aqui no caso também 0. Não tem aqui no Z, então ele é 0 também. Então isso aqui é um ponto que pertence a essa reta R2. Vamos partir para o R1. Lembrando, né? Quem é R1? A gente falou, né? Que o R1, um vetor definido pelo R1 vai ser o 1, né? M e P, certo? M sendo o termo que está multiplicando o X no Y e o P, o termo que está multiplicando o Z no termo que está multiplicando o X no Z, né? Desculpa. E eu tenho que o A1 vai ser o quê? Vai ser 0, N e Q, tá? Ou seja, um ponto que pertence a essa reta, lá nas observações tem isso, tá, pessoal? Vai ser x igual a 0. O N é o ponto, né, que está relacionado ao Y. E o Q é o ponto que está relacionado a Z. Tá? Então, nesse caso aqui, o que é que a gente tem? Ó? V1 vai ser 1M, próprio M, né? E o P é 3. Tá? Então, aqui fica 3.
E o A1 seria o quê? 0. O termo que está multiplicando o y, né? No caso, vai ser o 2. E aqui o termo que está multiplicando o z, que no caso é menos 1. Então, pronto. Agora a gente já tem um ponto que pertence à reta, certo? E temos o vetor diretor do R1 também. Então, se eu quero que eles sejam coplanares, que eles estejam no mesmo plano, produto misto, né? Produto misto formado por V1, V2 e A1, A2 tem que ser igual a zero. Pessoal, está faltando o A1 e A2 para calcular. Então, A1, 2 vai ser igual 0 menos 0, 0. 1 menos 2 menos 1. 0 menos menos 1, 1. Tá? Então, esse aqui é o nosso vetor A1, A2. Bora calcular agora o produto misto? Então, o produto misto vai ser V1, é V1, 1, M e 3. V2, 1, 2, menos 2. E o A1, A2, 0, menos 1. Tá? Vai ficar como? Calcular aí. Então, vai ficar 2, né? Próximo termo, 0. 2. Aqui deu 0, certo? E aqui vai dar menos 3, tá bom? Vou fazer aqui, para evoluir. Ficar menos 3. Menos 0. Próximo termo vai ficar 2, certo? E o próximo termo vai ficar menos m. Beleza? Isso tem que ser quanto? Tem que ser 0. Tá? Então vai ficar. Certo? Então vai ficar 2. Menos 3 vai ficar menos 1. Aqui vai ficar menos 2 mais m. Isso é igual a 0. Tá? Menos 1 com menos 2, menos 3. Vai para o outro lado, positivo. Então, m é igual a... Tá? Essa daí é a resposta a essa questão. Então, se o m for igual a 3, significa que essas retas elas estão no mesmo plano. Elas podem ser definidas no mesmo plano. Tá bom? Legal. Vamos continuar falando sobre posições relativas, beleza? Então, isso daqui eu vou deixar para nossa próxima aula. Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre posições relativas e finalizar com reta ortogonal a duas retas, beleza? Vejo vocês na próxima aula. Já, já. Próxima aula não, né? Próxima parte, porque a aula é a mesma, tá, pessoal? Então, na próxima parte, a gente continua a aula 4, tá bom? Valeu!